Olá, sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos aprender um conteúdo novo, certo? Então, a gente vai explicar o gênero textual, vamos ver que gênero textual novo é esse que nós estamos estudando, né? Que nós iremos aprender a partir de agora e depois vocês vão prestar atenção aí o que é que vai ser feito de atividade, o que é que vai na agenda, ok? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai conhecer um gênero novo, vamos ver agora qual é, ok? Então, sexto ano nós temos aqui, né, no nosso materialzinho agora para o mês de novembro, a gente vai começar, né, a estudar aqui o gênero resenha. Então, na unidade 7, capítulo 2, nós iremos aprender sobre o gênero resenha, né? É um texto que é bastante utilizado, né, tanto no meio do colégio, mas também é bastante utilizado no meio acadêmico, né, nas universidades. Então, vocês vão aprender agora um gênero textual em que, lá no futuro de vocês, né, quem pensa em fazer um estudo, né, em uma universidade, vocês irão utilizar bastante o gênero resenha. Vai fazer parte da vida de vocês, vai ser um gênero que vocês vão escrever até demais, né, lá na universidade. Mas agora no ensino fundamental 2 a gente já vai aprender como é que se escreve, né, já vai aprender aí qual é toda a estrutura. Então vamos conhecer esse gênero, né, que vai ser tão importante aí pra gente, ok? Então vamos seguindo. O gênero textual resenha, né, é um gênero que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar sua opinião. Então, gente, a resenha, justamente a gente vai, nas primeiras partes da resenha, descrever um texto, né, ou descrever um filme que você assistiu, ou uma série, né? Então, quando a gente vai contar algo para alguém, né, a gente acaba descrevendo as coisas, descrevendo o lugar, né? Então, aqui no gênero resenha, que ele vai ter uma característica, né, tanto narrativa quanto descritiva, mas também a gente vai ter uma parte mais de opinião, certo? Porque eu não vou dizer apenas por dizer. Eu não vou descrever apenas por descrever. Eu também vou dar a minha opinião sobre aquilo que eu descrevi, né? Então, o texto, eu gostei de ler, eu recomendo a leitura desse livro para alguém, né? O livro tem uma história legal, o que é que tem de interessante no texto? A mesma coisa no filme, né? Como é o filme? Então, eu vou contar um pouco o resumo, né, do que é o filme, e depois, né, eu vou descrever essas partes mais resumidas, mas sempre no final, gente. A característica principal da resenha é que sempre no final eu vou expressar a minha opinião. Eu gostei do filme, eu não gostei do filme, eu recomendo o filme, eu não recomendo o filme, né? Então, no nosso meio, no nosso cotidiano, a gente é muito pautado e voltado no meio de críticas, né? Essas críticas muitas vezes constroem, mas também essas críticas muitas vezes elas pesam e desconstroem a imagem de algo. Então é a mesma coisa quando a gente está escrevendo uma resenha. A gente vai dar a nossa opinião sobre o texto que eu li, sobre o livro que eu li, e também eu vou dar minha opinião sobre o filme, né, que eu assisti, ou a série que eu assisti. Então, o gênero textual resenha, né, ele tem essa característica, nos primeiros parágrafos eu vou descrever o que eu li, eu vou descrever o que eu assisti, e depois, né, em um outro parágrafo eu vou dar a minha opinião sobre aquilo que eu li ou sobre aquilo que eu assisti, ok? Então, as resenhas, né, elas são lidas por pessoas que pretendem saber acerca de algo ou de algum conteúdo, né, do que se trata ou se é bem avaliado pela crítica, por exemplo, né? Vamos dar aqui um exemplo bem próximo da gente. Quando a gente vai assistir o Oscar, né, a premiação do Oscar, a gente vê muitos críticos falando sobre os filmes,
ou até mesmo no nosso meio aqui do nosso cotidiano. Muitas vezes a gente é moldado, né? Ou a gente tem o incentivo de ler um livro, ou tem o incentivo de assistir um filme através das percepções de algumas pessoas. Alguém foi primeiro lá assistir o filme, ou alguém já leu o livro, aí geralmente eles dão essas opiniões, né? Lê esse livro que é bom, assiste esse filme que é maravilhoso, eu não gostei desse filme, não assiste que não é legal, essa série não é legal, ou então essa série é legal, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido também, até mesmo no Instagram, né? Algumas pessoas pedem dicas, né? Gente, me indica aí uma série boa para mim assistir, indica um filme bom para mim assistir, né? Geralmente bota aquela caixinha lá de opinião para as pessoas falarem, a gente lê, assistir filmes indicados por pessoas. Então tudo isso, gente, é um gênero, né? Que é o gênero resenha, que é moldado também na parte crítica, né? Por isso, elas podem influenciar a escolha do leitor, que tem dúvidas sobre ler um livro ou outro, ou do espectador, que ainda não decidiu se quer ou não assistir um determinado filme, né? Então, a resenha, ela tem como essa característica da gente descrever algo e depois dar o posicionamento da gente sobre aquilo que a gente descreveu. Certo? Lá no meio universitário, né? Quando vocês estiverem lá na universidade, já adultos, vocês vão ver que os professores de vocês, eles vão passar muito esse tipo de texto, que é a resenha, né? Ele vai indicar a leitura de um livro, vocês vão ler o livro e depois vocês vão escrever a resenha, né? Vão contar quais são as partes do livro e depois vocês vão aí dar o posicionamento de vocês, né? O livro foi legal, a teoria pode ser utilizada, né? Então tudo isso é pautado como característica do gênero textual resenha, né? É um texto bem fácil de ser feito, né? Tanto porque a gente vai escrever com prioridade, melhor dizendo, né? Do que porque a gente lê o livro ou a gente assistiu o filme. Ok? Então a gente tem uma prioridade em falar e dar a nossa opinião, ok? Então, seguindo isso aí, a gente tem que ter um cuidado, certo? Em saber diferenciar o que é uma resenha do que é um resumo, né? Então, quais são as características da resenha? Ela é descritiva, né? Porque o resenhista descreve o texto com suas palavras, oferecendo um apanhado da obra, né? Ou então de um filme. Pode ser opinativa e breve, né? Então, a parte principal, gente, da resenha é justamente esse caráter opinativo, né? Esse é o poder dar minha opinião. Além de descrever, eu vou dar minha opinião. Quais são as características do resumo? A apresentação fiel do texto, né, no qual o autor resume, né, e escreve um texto reduzido ao máximo que será escrito na obra, sem acrescentar nada de novo, e não opinativo, né, por mais que também seja breve. Então, gente, qual é a característica principal que a gente tem? A característica principal que a gente tem de diferença da resenha por resumo, porque a resenha, além de eu descrever, eu vou dar minha opinião. E o resumo, o resumo eu só vou simplesmente descrever. Eu não vou dar minha opinião lá no resumo, certo? Porque se eu der minha opinião, eu estou escrevendo uma resenha e não resumo. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escrever esse tipo de texto, né? Eu tenho que tanto descrever e me dar a opinião se eu tenho uma resenha, porque se eu não colocar a minha opinião, eu não estou aí fazendo uma resenha e sim um resumo. Então, por isso que o Tio colocou aqui essa partezinha para poder mostrar a vocês qual a diferença dos dois gêneros, né? Porque quando vocês forem escrever o texto, vocês precisam ter este cuidado, certo? De escrever o texto com todas as partes, escrever o texto com o que realmente cada gênero possui. Então, o gênero resenha, mais uma vez, eu preciso descrever, né, o livro ou descrever um filme. Depois disso, eu vou dar a minha opinião. Eu gostei? Eu não gostei? É interessante? Não é? Ou recomendar a leitura ou assistir o filme. Certo, gente? Então, sempre lembre-se
Se for resenha, eu tenho que descrever e dar minha opinião. E o resumo eu só vou simplesmente fazer a descrição, ok? Então vamos seguindo aqui. A gente vai ver agora quais são as características da resenha, certo? Porque a resenha, esse tipo de texto, ele tem várias características, né? Então vamos ver aqui quais são elas, beleza? A primeira, concisão, né? É uma característica mais marcante no gênero textual resenha, ou seja, trata-se de um texto breve, sem muitos detalhes, em que o resenhista pretende apenas informar do que se trata um texto, né? Então as resenhas, né, críticas, além de informar, o resenhista tem o intuito de dar o seu parecer referente ao conteúdo, né? Muitas vezes com o objetivo de influenciar a escolha dos leitores. Então, gente, não é um texto muito longo, né? Porque eu não vou me deter a uma descrição longa, né? Porque além de eu descrever, eu também vou fazer a parte crítica, né? Dar minha opinião, ok? Então foi aquilo que o tio explicou no slide passado. Se eu apenas descrever, eu estou fazendo resumo. Mas como a gente está estudando o gênero resenha, o que acontece? Além de descrever, eu tenho que dar a minha opinião. Então, eu não tenho que esquecer de dar a opinião, ok? A segunda característica, a gente tem a objetividade. Ou seja, é um aspecto muito importante, porque a gente tem que ser direto ao ponto, né? Focar o ponto-chave do conteúdo que está sendo resenhado. Pode garantir o sucesso de uma resenha, principalmente se o resenhista pretender convencer seus leitores. Então, gente, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser direto ao ponto. Eu vou descrever e vou dizer se é legal ou se não é. Então, sem fazer muitos arrudeios, né? Tanto porque, se eu for super direto ao ponto, a pessoa vai entender aí o que é que eu estou querendo explicar. Vamos lá para as outras características. A argumentação, né? As resenhas críticas pretendem persuadir o leitor, ou seja, convencer o leitor a escolher uma determinada obra, né? Então, por isso que o resenhista deve saber argumentar, né? O resenhista, né? No caso vocês que vão escrever uma resenha, vocês precisam ter argumentos convincentes daquilo que vocês escolheram resenhar. Se você gosta do texto, por quê que esse texto é interessante? O que é que tem de interessante na história? Né? Então, existem certos detalhes que geralmente prende a gente a dizer, né, se gostou ou não gostou. O filme é legal porque é o ator, é a atriz, é a trilha sonora que é legal, são os efeitos especiais, né? Então, existe aí a parte da argumentação, né, que as resenhas recorrem à coesão e à coerência, né, que são justamente ter sentido aquilo que está sendo escrito, que são fundamentais para a construção de um texto, justamente para eu expor minhas ideias e convencer alguém, né? Então, não é dizer assim, eu gosto por gostar. Existe um porquê para esse gostar, que é justamente a parte da argumentação. Um outro ponto a ser colocado aí é justamente a recomendação, né? Que é justamente na parte onde você está dando sua opinião. Você recomenda esse texto, você recomenda que outras pessoas leiam esse texto, você recomenda que outras pessoas assistam o filme, que então as resenhas servem para recomendar ou não a uma obra, né? Seja um livro, seja um filme, seja uma série, em que um dos tipos elas têm como objetivo de informar. Por isso, muitas pessoas as leem quando procuram um livro ou um filme, né? Tal como se estivesse pedindo uma indicação a alguém. Então, muitas vezes, né, como o tio deu o exemplo aqui, a gente pergunta às pessoas, né? E aí, me indica um filme para me assistir aqui no final de semana? Me indica uma série legal que eu possa assistir, né? Então, muitas vezes a gente está envolvido pela opinião do outro. Então, a gente, esse tipo de texto que tanto descreve como tem a opinião de alguém, a gente tem a resenha, ok? E a quinta parte é a parte da estrutura.
Em termos estruturais, a resenha se caracteriza por ter uma identificação com a obra resenhada e do autor. Um texto com apenas informativo, né, e opinativo, escrito sem regras ou sem recorrer a subtítulos. Então, gente, a estrutura básica de uma resenha é justamente você informar e dar sua opinião, ok? Então, com base nessas características, com base nessas explicações, né, a gente vai ver aqui como é que faz uma resenha de uma forma bem simples, né? Então, aqui o tio trouxe de uma forma bem resumida, bem fácil de aprender, né? Como fazer uma resenha, porque a gente vai precisar nesse momento, né? Além de saber das características que eu acho que vocês entenderam aí, né, turminha? Que o que é o gênero resenha, então é a gente aprender agora como é que se escreve uma resenha, ok? Então vamos lá, turma. Primeiramente, né, como é que eu posso fazer uma resenha? A primeira parte, a bibliografia da obra resenhada. Tio, o que é bibliografia? A gente já viu esse termo, né, e já utilizou até mesmo nos nossos trabalhos. Gente, é a fonte. Qual é o título do texto? Né? Qual é o título do livro? Qual é o autor ou os autores? Qual é a editora? Né? Então, a bibliografia são os dados que eu vou ter do meu livro, ou os dados do filme. Qual é o título do filme? Né? Quem foi que escreveu o roteiro desse filme? Né? Quem é o diretor do filme? Então, aí, primeiramente, a gente vai dizer qual é o livro, ou vai dizer qual é a obra, né? Qual é o filme. Por quê? Porque eu preciso identificar, né, aí quem é, o que é que eu estou falando, beleza? Segundo ponto, identificação do resenhista, que pode conter apenas seu nome, né? Então, muitas das resenhas, lógico, se você está dando sua opinião sobre um determinado texto, o que acontece? Você precisa dizer quem é que está escrevendo um texto, né? Então, você tem a identificação do resenhista. Qual é o nome da pessoa que escreveu o texto, hein, gente? Então, vocês, né, como sempre na folha de redação, coloca o nome no cabeçalho, então lá já tem o nome de vocês, beleza? Mas eu posso escrever minha resenha colocando o título e embaixo eu colocar o nome, né? Dizer quem é que está escrevendo. Então, a terceira parte, né, é o corpo do texto, né, que é a parte desenvolvida em uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Então, o que é que eu vou colocar na introdução? As informações sobre o autor da obra, a formação, quem foi que escreveu, né? Eu também posso dar as informações sobre o autor do livro, né? E o desenvolvimento. O desenvolvimento eu vou informar com uma obra organizada. São em quantos capítulos? Né? É uma série, são em quantos capítulos, são em quantos episódios, né? Os termos de imagem, o leitor ou o espectador, ela se destina, ou seja, o desenvolvimento eu vou dizer qual é o texto, né? Ele se desenvolve em quantos capítulos, ele está falando sobre o que em cada capítulo, ok? E a conclusão, bom, aqui na conclusão é onde a gente vai encontrar justamente o posicionamento, né? Informar se o tema é de fácil compreensão, ou seja, qual é o seu posicionamento em relação ao texto que você leu ou ao filme que você assistiu. Você vai dar a sua impressão, você gostou, você não gostou, você vai recomendar a obra para alguém, né? Ou não. Então, geralmente na conclusão é onde tem a parte opinativa. Então, vamos recapitular, gente. Na introdução, eu vou dizer quais são os dados do texto que eu estou resenhando, ou do filme que eu assisti. Eu vou dizer o que é e qual é. No desenvolvimento, eu vou explicar as partes, né? Eu vou dizer de uma forma resumida cada capítulo, eu vou dizer o enredo da história. E na conclusão, eu vou dar o meu posicionamento, ok? O que é, se eu gostei ou se eu não gostei, beleza? Então, essa é a estrutura básica da resenha, ok? Então, é um texto bem fácil de aprender, ok? Para a gente poder escrever, beleza?
Então, gente, com base com todas essas explicações, né, que o tio mostrou tudo a vocês, o que é que nós iremos fazer agora, ok? Então, com base em toda essa explicação, nós iremos agora, né, ver aqui o que o nosso material ele está trazendo, ok? Então, gente, lá no nosso materialzinho, na nossa apostila, vocês vão, né, olhar tudo o que está sendo mostrado, né? O tio explicou aqui tudo para vocês, né? Qual a estrutura e tudo mais. Então, na agenda, né? Ó, vai para casa, né? Aí vocês estão vendo todos os elementos, a introdução, identificação da obra, desenvolvimento é o resumo, conclusão é a opinião, né? Então, com base nesse texto, nesse gênero que nós estamos estudando em casa, vocês vão ler aí o trecho de 2 resenhas, né? Vão fazer, ó, tem o texto 1, tem o texto 2. Aí vocês vão fazer as atividades que está aqui, né, referente a esse texto, ok? O tio vai botar a indicação na página. E além de fazer essa atividade, o tio vai pedir agora de vocês a proposta de produção. Por isso que o tio vai mostrar o material aqui e está explicando a vocês. Essa proposta de produção, o tio vai querer receber naquele mesmo formato que nós sempre fazemos, né? No nosso caderno, tira a foto e envia para o meio da turma. Então, a nossa primeira produção para a parte do 4º bimestre vai ser esta proposta de produção, ok, turma? Então, vamos ver o que é que vocês precisam escrever da resenha. Olha aí. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre o gênero resenha, é a sua vez de produzir. Para isso, escolha um conteúdo cultural que você tenha consumido ou que você gostou muito. Pode ser um filme, um livro, um seriado, uma revista de quadrinho, um show, entre outros. Ou seja, você vai escolher aí qualquer um desses para você escrever uma resenha, né? Em seguida, elabora uma resenha para apresentar o seu, né? Aí colocar no texto de vocês no caderno e vai enviar para o tio, né, com a intenção de incentivar a consumir esse produto, né? O que é esse consumir o produto? Você indica que o filme seja assistido, você indica que o livro seja assistido, você indica que o livro, o seriado seja assistido, você indica a leitura dessa revista de quadrinhos, né? Então vai ficar a critérios de vocês, ok? Lembre-se de que a maneira que você apresentar o conteúdo é essencial para despertar no público, né, o interesse do público para que procure outras fontes de produção ou queira assistir isso aí, né? Então, gente, para quem gosta de revistinha de mangá, você pode indicar um mangá. Para quem gosta, né, de algum um desenho aí chinês, né, algum seriado, então vocês ficam bem à vontade para vocês escolherem alguma coisa, né, desse tipo, um filme, um livro, um seriado, uma revista de quadrinhos que vocês possam resenhar, ok? Então, utilizando a modalidade da língua formal, né, aqui preste atenção às regras do português. Então, em sua resenha, o que é que não pode faltar? Né? Primeiramente, as informações gerais sobre o texto, né? Na introdução você vai dizer qual é o nome do filme, né? Quem é o roteirista, quem é o diretor, ou se é um livro, uma revista de quadrinhos, qual é o nome, quem é o autor, qual é a editora, as informações básicas, né? Uma breve sinopse do caso, filme, livro, peça de teatro ou seriado, ou seja, no desenvolvimento eu vou resumir a história, né? Esse mangá conta a história do quê? Esse seriado conta a história do quê? O filme é sobre a história de quê? O livro vai falar sobre o quê? E eu vou dizer como é que esse livro está dividido. São em capítulos? São em partes? Né? E eu vou explicar cada um o que é que tem nele de uma forma resumida. Depois, né, lá na sua conclusão, você vai fazer a sua opinião sobre a obra, né?
Você gostou do filme? Você gostou da revista em quadrinho? Você gostou do seriado? E dizer o porquê para isso tudo, né? Sem esquecer de um título interessante. Então, gente, caneta azul ou preta, que vocês vão escrever o texto de vocês, no mínimo 20 linhas, né? O tio já mostrou aqui como é que se escreve dentro de toda a estrutura. O próprio material de vocês está explicando, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só rever, né, aí o nosso vídeo da aula de hoje, ou então, na próprio material de vocês, né, aqui, ó, nessa partezinha, a estrutura de uma resenha está explicando bem direitinho como é que se faz a resenha, né? Introdução, identificar a obra, o autor e os dados gerais, né? Uma breve explicação. O desenvolvimento é o resumo da obra, ok? E a conclusão é a sua opinião. Então, gente, tá aqui tudo bem explicado, bem estruturado. O tio também acabou de explicar para vocês. Então, para casa, né, vai ficar a atividade sobre a resenha e também vocês vão ter que fazer a proposta de produção, ok? Proposta de produção é a que vocês vão mandar para o e-mail da turma, beleza? Capricha no texto de vocês, eu quero receber bons textos, bem variados, certo? Criem um texto de vocês, nada de copiar aí na internet, né? Eu sei que vocês, nesse período de pandemia, estão em casa, então vocês assistiram vários filmes, vários seriados, né? Quem já começou a dar uma saidinha, eu acho que alguém já deve ter ido ao cinema assistir alguma coisa. Então, vocês utilizam todo esse material para vocês escolherem um e fazer a resenha de vocês, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima, ok?